Nossa língua, nossa língua. Boa noite. O Nossa Língua Portuguesa está começando. Eu vou conversar hoje com um jornalista que todo mundo conhece, principalmente o público jovem. Ele apresenta um programa destinado especificamente a esse público no SBT, o Programa Livre, e todo mundo sabe de quem estou falando, do jornalista Serginho Groisman. Não se espante não com a pronúncia, é Groisman mesmo, ele vai até explicar por quê. Eu ainda vou falar sobre crase com a participação do grupo Engenheiros do Havaí. Você sempre soube, eu não sabia, toda frase acaba de autoironia. Depois você vai ver aqui o grupo Ira. Não serve pra mim. E eu volto daqui a pouquinho. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Serginho, antes de mais nada, boa noite e muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu. Estou achando que você está fazendo uma coisa em televisão, um trabalho bem diferenciado e único mesmo. Então, parabéns aí. Muito obrigado. Aliás, para começar, todo mundo conhece o Sérgio, claro. Seria interessante você dizer como é a pronúncia do seu sobrenome. Todo mundo fala Groisman, mas você me disse que não é Groisman. É Groisman. É Groisman, né? Qual é a origem mesmo? O meu pai é romeno. Agora, a origem exata, assim, eu não sei. Sabe, acho que todo mundo fica aqui, as perguntas que você faz, todo mundo já fica perguntando se eu preciso ter uma resposta correta do ponto de vista da raiz do nome. Não, eu não sei, não. Sim, mas a origem que eu perguntava era Mas acho que não é latino, apesar do meu pai ser romeno. Sim. Eu acho que não é latino. Aliás, pouca gente sabe que quando se pensa em línguas latinas, todo mundo pensa do lado de cá da Europa, né? E todo mundo esquece que existe também o lado de lá. De lá. A Romênia tem inclusive, palavras bem... Sim. Um primo meu se casou com uma romena, mora lá na Romênia, e ele mandou o convite escrito em italiano, porque ele é italiano, e em romeno. É uma coisa de louco, é muito interessante. É muita coisa bem parecida mesmo com o que a gente fala. Serginho, a gente estava conversando lá fora, e você me disse, brincando, claro, eu tô assim e tal, porque eu vou conversar com você, não sei o quê. Eu falei, eu sou normal. Aí você disse, mas a sua profissão não é normal. Como é que é essa história? Por que a minha profissão não é normal? Não, estava brincando, evidentemente. Claro. Mas eu acho que todo esse modo diferenciado que você tem de transmitir a gramática, a língua portuguesa, através de exemplos, que são exemplos, às vezes, populares, às vezes exemplos tirados da literatura, tá? É uma amostra de que, na verdade, na televisão você tem um trabalho que é único e diferenciado. Por isso que é anormal. Anormal do ponto de vista do que a gente considera normalidade na televisão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é mais velho do que eu, não vamos contar a idade de ninguém aqui, mas você Não, mas nasceu... está na cara. Não muito, Serginho. A nossa diferença é pequena. Eu não vou contar para o telespectador aqui, mas a diferença é pequena. E você comandava uma coisa que eu acho impressionantemente interessante, que eu achava e continuo achando. Você comandava o Centro Cultural, era esse o nome, né? Era. Centro Cultural do Equipe, quando a Equipe ficava na rua Caio Prado, né? Você era o chefe da coisa e eu era frequentador da coisa. Eu fui muito sábado ali, mas muito, passei muitos sábados ali vendo coisas impressionantemente interessantes. Desde show de música popular com gente que estava começando e gente que não estava começando. Eu vi João Bosco ali, por exemplo, e eu lembro que quando vi João Bosco a plateia era mínima, não é? Vi Gilberto Gil num show memorável que durou muito tempo, vi o Macalé, depois eu lembro que nesse dia do Macalé o Gilberto Gil estava em São Paulo fazendo show também, e o Gil acabou o show dele e foi lá. Você se lembra disso ou não? Lembro que ele fez questão de pagar o ingressinho.
E o Macalé, porque o Macalé nunca lotou teatro nenhum, muito pelo contrário. E naquele dia, no Equipe, a plateia era boa. Verdade. Você não acha que para o nosso jovem hoje, eu estou falando isso pelo seguinte, ali era um centro, eu diria um centro de saber, um centro de cultura, um centro de manifestação cultural, em plena ditadura militar, uma coisa brava, violenta, né, terrível, a gente ficava com medo, passavam ali filmes importantes, Os Companheiros, por exemplo, e tal. Essa garotada hoje, você trabalha com a garotada, não faz mais isso, né? Você não acha que isso também tem alguma coisa a ver com a expressão da garotada? Como é que você analisa isso? Não, eu analiso na circunstância do tempo. Quer dizer, eu acho, porque as pessoas cobram muito da juventude, um tipo de atuação política mais consistente e tal. Eu acho que, circunstancialmente, o país vivia uma ditadura. Então, se exigia, naquele momento, uma manifestação, seja cultural, seja política, muito mais clara e muito mais determinante, entendeu? Tá certo? Determinante? Claro. Em relação ao... Eu aqui sou... em relação ao país. Então, naquele momento, não só o jovem, mas muitos setores da sociedade brasileira se posicionavam claramente, ou de uma maneira mais sutil, contra a ditadura. Depois vieram outros movimentos. Então, por exemplo, se a gente pegar o impeachment do Collor, uma coisa mais recente, a juventude também se manifestou naquele momento. Ou seja, se o Brasil necessita, a sociedade, juntamente com os jovens, se expressam de uma maneira mais clara, do seu ponto de vista político, cultural, tudo isso. Quer dizer, eu, por exemplo, para falar a verdade, tenho saudades de muitas coisas daquele momento, mas não tenho saudades, por exemplo, da censura, da ditadura, do medo que você passou. Então, hoje, a liberdade faz com que as pessoas tenham um pensamento mais diluído. As informações hoje chegam mais fácil para os jovens. Quer dizer, hoje a gente tem acesso à internet, as pessoas têm a televisão a cabo com muito mais opções. O único problema é que eu acho que a juventude não sabe coordenar direito a essas informações. Eu ia dizer que, você falou o único problema, ia dizer você, aguenta um segundinho para dizer qual é esse problema daqui a pouquinho. Eu volto já para conversar com o Sérgio, e antes disso eu vou conversar um pouquinho sobre uma coisa maravilhosa, crase. Daqui a pouco a gente volta. No nosso peito bate algo muito fácil. Eu já falei mais de uma vez aqui no Nossa Língua Portuguesa sobre uma coisa terrível para muita gente, que é a bendita crase. Começa pelo nome. Crase não é, tecnicamente falando, não é o nome do acento. O acento se chama grave, crase é o nome do fato. Crase é uma palavra grega, quer dizer fusão, mistura. Um poeta brasileiro, Ferreira Goulart, disse que a crase não foi feita para humilhar ninguém. No entanto, muita gente é mais do que humilhada pela crase. Muita gente simplesmente se vê sem saída diante do bendito acento. Que tal começar a entender que o processo se dá na base da fusão, porque crase quer dizer fusão, palavra grega que quer dizer fusão de dois As. Um A que sai daqui, um A que sai daqui, um A que pode ser preposição, um outro A que pode ser um artigo. Então, primeira condição básica, fusão, dois As. Vamos pensar nos exemplos que nos serão dados numa música que eu acho que você conhece. Preste atenção e veja se você colocaria ou não o acento nesse monte de A que aparece aí. Vamos lá. De a conta das pérolas e porcos, eu cruzei pela estrada. Estou ligado, acaba tudo que acaba de acontecer. Propaganda é a arma do negócio. No nosso peito bate algo muito fácil. Mira laser, milhagem de consumo. Latas e litros de paz remediada. Reconheceu o pessoal que cantou aí ou não? Engenheiros do Havaí. Aliás, os engenheiros do Havaí são nossos fregueses habituais aqui na nossa língua portuguesa. A canção se chama A Promessa, não é? E a letra é recheada de As, ou de A, se você preferir. Por exemplo, estou ligado a cabo, a tudo. Estou ligado a cabo, a tudo. TV a cabo, que está na moda falar por aí. Cabo é palavra feminina ou masculina? Claro, palavra
masculina. Então é óbvio que não pode haver artigo feminino antes de palavra masculina. Consequentemente, esse A de acabo não pode receber acento. O acento indica a fusão, fusão de dois As. Como é que eu vou indicar a fusão se não há artigo feminino com palavra masculina? Esse A não recebe acento. Depois, a tudo. Vamos pensar. Eu gosto de tudo, eu penso em tudo. O que é em? Preposição. O que é de? Preposição. Usei artigo para a palavra tudo. A palavra tudo é feminina? Nem pensar, de jeito nenhum. Então esse a tudo, obviamente, só pode ser preposição. Não há artigo, esse a, nem pensar em acento nele. Depois, a laser. O que é que você diz? Laser é palavra feminina ou masculina? Palavra masculina, é claro. Então não há também a possibilidade de pensar no acento nesse a. Esse a não passa de uma preposição. Nós ficamos com vontade de colocar acento nesse a, mas, por favor, segure a sua vontade, não coloque acento no a antes de palavras masculinas nesse tipo de expressão. Acabo, agosto e por aí vai, né? Nem pensar nesse tipo de caso. Vamos pensar agora numa outra letra interessantíssima, uma letra que, por sinal, brinca justamente com a coisa da crase. Preste atenção, daqui a pouquinho eu converso com você. Tô sempre escrevendo cartas que nunca vou mandar pra amores secretos, revistas semanais e deputados federais. Às vezes nunca sei se às vezes leva a crase. Às vezes nunca sei em que ponto acaba a frase. De novo, pessoal, né, dos engenheiros aí, né, com a canção Às vezes nunca. E a letra brinca com essa história de quando é que às vezes tem acento, às vezes eu não sei se às vezes leva a crase. Eles chamam de crase, o que seria, na verdade, o acento indicador de crase, que é o acento grave. É muito simples. Eu faço isso às vezes. Eu faço isso aos trancos e barrancos. Nesse tipo de expressão, que funciona como expressão que indica alguma ideia de tempo ou de modo, no caso aí tempo, frequência, né, propriamente falando, às vezes, é só pensar no masculino. Eu faço isso aos sábados, eu faço isso aos domingos, né, e por aí vai. O masculino mostra que existe a fusão da preposição a com o artigo, no caso, os, aos sábados, aos domingos. Eu faço às vezes, vezes é palavra feminina, então esse as tem acento. Agora, eu faço às vezes de fulano, eu faço o papel de fulano. E aí, nesse caso, às vezes, obviamente, não teria acento. Por quê? Porque é outra expressão com outro valor. Esse as não passa de artigo. Eu faço o papel de fulano. Então, cuidado. É preciso refletir. Às vezes, quando indica a frequência, aí sim existe o acento. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Eu volto a conversar com o Sérgio Groisman, como ele mesmo explicou aqui, apresentador, jornalista lá do SBT, né, faz o programa dele, Programa Livre, que antes era feito aqui na casa, aqui na Cultura, né? Matéria-prima. Puxa vida, tempo bom também, né? Mas eu interrompi você porque o tempo me obrigou a fazer isso, mas vamos continuar falando daquilo? Você falou que o jovem... eu acho que hoje o que existe é um acesso à informação muito grande, mas não se sabe organizar essa informação muito grande. Então, por exemplo, questão da camisinha. Hoje, dificilmente existe um adolescente que não sabe que é necessário usar camisinha. Mas o número de grávidas adolescentes é enorme, enorme. E elas têm essa informação. Então, esse é um exemplo de como as pessoas sabem uma série de coisas, têm acesso, pelo menos, mas não sabem coordenar direito. Não sei se exatamente a palavra correta é coordenar, mas não sabem colocar ou usar essa informação de um modo mais correto. Hoje, politicamente, as pessoas também têm contradições, quer dizer, e também acabaram aquelas ideias ideológicas de esquerda e de direita, do cara, se votar naquele, tem que só consumir culturalmente aquela música. Sim. E assim por diante. Tá. Como é que você vê a sua relação lá no seu programa, Sérgio, no que diz respeito especificamente à língua? Aqui, por exemplo, na Cultura, o meu amigo Márcio Ribeiro, que apresenta o X-Tudo, que foi meu aluno, por sinal, o Márcio, ele reclama muito, reclama entre aspas, porque diz que toda vez que ele vai gravar o programa, se ele come um S, por exemplo, a diretora corta, né? Corta e manda fazer de novo. Você, quando conversa com a garotada, você dá algumas trancadas assim ou não?
Eu até teve um tempo que sim, viu? Mas daí eu também comecei a chegar a algumas conclusões. Existem problemas graves de concordância, a falta de S é muito grave numa faixa de idade e num nível de escolaridade que você, em princípio, fala, pô, não tem mais esse tipo de problema. Mas também, quer dizer, a gente tem que dar o desconto que é o seguinte, é um programa de televisão, as pessoas estão se expressando pela primeira vez na vida, frente a uma câmera, a câmera chega a um palmo do seu nariz, a pessoa pega um microfone, ali é uma plateia de 300 pessoas, então tem que dar esse desconto. Agora, já tirado o desconto, existe esse problema que é muito grave. Quer dizer, as pessoas, às vezes, elas têm uma questão de expressão na formulação das perguntas que, às vezes, se fala, caramba, tal. Não é só a questão gramatical, né? Não é só a questão da concordância. Você falava antes da coordenação. Você nota isso na garotada hoje, um problema de desconexão mesmo ou não? Eu vejo o seu programa com alguma regularidade, vejo quando posso e paro para ver. Eu acho que há muito garoto que se expressa muito bem, e eu não estou falando aqui como gramática, não, com a concordância e tal, que se expressa bem, que sabe fazer a pergunta e tal, mas há alguns assim que se expressam mal, não coordenam as ideias. O que você nota? O que é mais comum? O que se expressa bem ou o que se expressa mal? Olha, existe uma outra questão que a gente vai conversar bem rapidamente a respeito do que é a juventude e para chegar onde você quer. Porque, na verdade, se a gente pega um garoto de 15 anos, ele estuda uma escola particular de São Paulo, tem o tempo inteiro disponível depois das aulas para se aprimorar, ou através de outros cursos, ele pode fazer inglês, ele pode se aprimorar fisicamente. E a gente pega um outro garoto de 15 anos que está na FEBEM, a gente não pode achar que eles são iguais porque eles têm 15 anos. Claro. Então, na verdade, a juventude do Brasil é isso, não é uma diferença que reflete as diferenças da sociedade brasileira de um modo mais amplo. Então, o programa, ele também é um reflexo disso. Existem dias em que você tem pessoas que têm uma articulação melhor por terem uma formação melhor. Então, não dá para a gente falar de um modo geral, porque, na verdade, a gente tem pessoas que vêm do Sul, existem pessoas que viajam 14, 15, 16, 17, até 18 horas para estarem no programa do interior do Mato Grosso do Sul, onde também, claro, existe uma expressão comum, mas o modo de se expressar, isso que você estava falando, tirando essa questão da concordância, do plural, são modos diferentes. O Brasil, você sabe melhor do que ninguém, tem expressões diferentes, gírias diferentes, modo de se expressar diferente. Então, a gente tem que levar isso em conta também. Você falou em educação. Você nota preconceito entre a garotada? Preconceito assim, eu estudo no colégio bom e eu sou isso e aquilo. A garotada tem preconceito entre eles assim ou não? Como é que é? Não. No programa nem dá tempo de haver esse tipo de manifestação. As pessoas gostam muito no programa, quer dizer, uma coisa interessante é que quando um aluno de uma determinada escola faz uma pergunta e as pessoas consideram uma pergunta boa, essas pessoas da escola aplaudem a pergunta. Quer dizer, é meio, poxa, ele está nos representando. Então, toda vez que a pergunta é bem aceita pela pessoa, ou as pessoas logo acham que a pergunta é boa, ela é representativa daquele grupo que está lá. Você já entrevistou gente de todo tipo no seu programa. Alguma vez alguém foi humilhado pela plateia porque se expressou mal no que diz algum entrevistado, ou até algum perguntador ali da plateia? Alguém foi assim, motivo de chacota? Você se lembra disso? Não, já aconteceu de entrevistados eles também cometerem erros, e às vezes os erros eles são muito sutis, às vezes não. De um modo geral, as pessoas absorvem, você sente um murmúrio, uma coisa assim. Já socorri uma outra pessoa, falando, você entendeu mal. Às vezes a formulação da pergunta
às vezes é muito elaborada, ou ela não é compreendida o suficiente pelo entrevistado. Serginho, foi um prazerzão ter você aqui. Tá? Vice-versa está aqui na cultura e está aqui com você também. Muito obrigado, Obrigado Serginho. a você mesmo. Nós é cedo, vontade demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais. Circuito ou circuito? Fluido ou fluido? Gratuito ou gratuito? Essa é uma questão que sempre deixa todo mundo atrapalhado, a questão da pronúncia daquilo que se considera correto sob a ótica da norma culta, a pronúncia veiculada na língua culta. Muito bem, então se você descobrir que não é circuito, é circuito, se você descobrir que é gratuito e não gratuito, você vai começar a ficar com uma pulguinha atrás da orelha. E qual é a pulguinha? Por que ninguém acerta isso? Por que no dia a dia todo mundo fala gratuito, ou pelo menos a maioria, né, das pessoas tem esse hábito, né, gratuito, circuito? A televisão, por exemplo, vive falando de curto-circuito, né? É uma discussão que está aí para os linguistas decidirem. Como é que é essa história? Eu, como linguista, também digo que você deve, nos ambientes cultos, procurar respeitar a pronúncia culta. No caso, circuito, no caso, gratuito. E no caso de fluido e de fluido, então, a história é outra. Porque fluido é uma coisa e fluido é outra. E cuidado, se você pensa que aquilo que você põe no freio do seu carro é fluido, não é, é fluido. Fluido é o particípio do verbo fluir, e não o substantivo que dá nome a um líquido, né? Ou aquela coisa que as pessoas dizem, eu gosto dele porque ele me passa bons fluidos. Ele me passa bons fluidos. Fluido é o particípio do verbo fluir. Por falar em pronúncia, vamos ouvir agora uma canção em que há uma palavra complicada, que muita gente, na hora de dizer, na hora de pronunciar, se atrapalha e tal. Como é que é? Vamos ouvir. Mas seu amor, não pense que eu sou ruim. Vou procurar outro alguém você. Não serve pra mim. Não serve pra mim. Ouviu aí? O Grupo Ira cantando Não Serve Pra Mim, música com a qual o rei Roberto Carlos fez um danado de um sucesso quando eu era garotinho, né? Faz muito tempo isso, 30 anos, né? Como é que o pessoal falou aí? Ruim, né? Vamos ver se isso é uma tendência, vamos ver os Titãs, como é que eles falam. Vamos lá. Às vezes fico assim, pensando, essa distância é tão ruim. Porque você não vem pra mim? Eu já fiquei tão mal sozinho. Eu já tentei, eu quis chamar. Os Titãs confirmaram, ruim. E eu falei aqui do rei Roberto Carlos, que foi quem gravou primeiro a música anterior, e eu me lembro de uma outra música do Roberto, Detalhes, né? E a letra fala do meu português ruim, assim pronuncia o Roberto. E é ruim mesmo, não é ruim não. Não diga que a coisa, eu costumo brincar com os meus alunos, eu costumo dizer, não diga que a coisa é ruim, porque se você disser que ela é ruim, ela fica pior, né? A coisa não é pior, nem a coisa é ruim. A coisa é ruim, ruim, ruim. São duas sílabas, o U e o I se separam, o nome disso, o nome técnico disso é hiato, separação de vogais, vogais que vêm em sequência, mas que ficam em sílabas separadas, hiato, e a pronúncia correta, a pronúncia culta, considerada culta, aceita como culta, é essa, ruim. É assim que se diz no padrão formal. Ruim. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Eu já discuti várias vezes aqui no Nossa Língua Portuguesa o problema do preconceito linguístico. Já falei muitas e muitas vezes que isso não passa de uma grande bobagem, desrespeitar uma cultura linguística local, preconceito é uma coisa que não tem nem nome, né? Imaginar que sei lá, o cidadão, por exemplo, de
de Piracicaba, da querida Piracicaba, que fala daquele jeito bem particular, né, como falam os piracicabanos. O pessoal de Sorocaba, que fala leite quente, da dor de dente, eu acho isso uma delícia, né? Mas muita gente ainda insiste em manifestar preconceito contra variantes linguísticas típicas de determinadas comunidades, de determinadas localidades e tal. Por exemplo, o R que entra no lugar do L, né? Que é uma delícia, né? Aquele R que substitui o L. Muita gente fala isso naturalmente, no interior do estado de São Paulo, por exemplo, é uma coisa muito comum, e muita gente, como eu disse, tem preconceito. Mas gente urbana, às vezes, não tem esse preconceito. Por exemplo, o Lulu Santos e o Nelson Motta, que fizeram uma canção que mexe com isso. Vamos ouvir e depois a gente conversa. Beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraçando meu corpo, meu coração canta feliz, e eu dou a volta por um muro, mergulho no escuro, saco de banda. Na Califórnia é diferente, irmão, é muito mais do que um sonho. De repente, Califórnia, né? Letra do Nelson Motta, música do Lulu, com interpretação dele, Lulu, e a letra diz a certa altura, sarto de banda. Sarto de banda é uma delícia, Deus do céu. Não há nenhum problema em relação a isso. Vou escrever isso numa dissertação? Claro que não. As pessoas precisam ter noção do ambiente linguístico, da variante linguística empregada no ambiente em que cabe a determinada variante linguística. Sem preconceito, por favor, e sem sair por aí falando que eu disse que você pode. Não, você precisa entender o ambiente linguístico. Numa dissertação, sarto de banda? Não. Num papo entre amigos, sarto de banda? Ué, qual é o problema? Sem problema. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua,